Galera, fala pessoal do canal Templário, Cruz Maltino e Júlio aqui para podermos fazer essa análise aí do primeiro tempo de Vasco 0, Corinthians 0. O Corinthians até me surpreendendo com a saída de bola do Matheus Bidon, zagueiro ali do Corinthians, defensor ali do Corinthians, nas costas da defesa do Vasco. Vejo um Vasco pouco nervoso demais para poder resolver logo a partida. Vejo também um zagueiro Léo assim um pouco marcando fofo demais, como sempre, né? Léo marcando fofo demais, não é novidade. Vejo também um Matheus Cocão bem na partida, mas eu vejo um Vasco um pouco nervoso. Aos 22 minutos do primeiro tempo, o PH quase entregou a partida, porque foi uma bola ali que sobrou e o PH foi recuar para o Léo Jardim, só que ele deu um toquinho na bola. Sorte que o Léo Jardim estava bem atento e deu um chutão para frente, porque senão provavelmente sairia gol do Corinthians. Aos 23 minutos, o grande lance aí do primeiro tempo do Corinthians, que foi o chute do Igor Coronado, numa falta cobrada, e o Léo Jardim tirou uma falta que certamente iria para o gol, e o Léo Jardim tirou. O Léo Jardim salvou algumas vezes. Temos dois cartões amarelos para o Vasco, um do David e o outro do Cocão. Os dois levaram cartão amarelo e estão pendurados na partida, tá? Em resumo, vi um jogo bem movimentado, tanto para Vasco como para Corinthians. O Corinthians até me surpreendendo um pouco mais do que o Vasco. Essa postura do Vasco ofensiva, em casa tem que ser assim, fora de casa assim, também assim que ganhou contra o Internacional. Eu vejo que se o Rafael Paiva acertar algumas peças ali no meio de campo, principalmente a questão do Praxedes, que eu acho que o Praxedes não fez uma má partida. Eu acho que ele erra em algumas decisões que ele toma, mas eu não acho que ele fez, pelo menos essa, uma má partida, mas dá para ganhar. Vamos ver como é que vai ser esse segundo tempo aí. Eu sei que o primeiro tempo teve 8 finalizações para o Vasco e 5 para o Corinthians. Um jogo bem movimentado mesmo. E eu espero que o Vasco saia vitorioso para o segundo tempo. Tomara. Mas aí, por enquanto, Vasco 0, Corinthians 0. Vamos ver aí como é que vai ser o segundo tempo. Venceu o Vasco da Gama, venceu, nós vencemos, você torcedor venceu, porque você faz parte disso que está acontecendo. Se hoje os jogadores estão jogando com vontade, se hoje o jogador está jogando com raça, com determinação, é porque você, torcedor, foi lá em protestos, é porque você, torcedor, protestou, é porque você, torcedor, ficou insatisfeito, e os jogadores agora estão dando sangue e dando a vida em campo. O Vasco venceu, quebrou um tabu de mais de 10 anos que não vencia o Corinthians. Esse é o Vasco. Pedrinho, efetivo, Rafael Paiva, porque ele já provou que merece. Hoje não foi um jogo extremamente maravilhoso para o Vasco. Hoje não foi um jogo excelente para o Vasco, porque o Corinthians também jogou, e nós temos que ser realistas e dizer que o Corinthians também jogou. Mas o Vasco fez valer São Januário, o Vasco fez valer a sua força de vontade, a sua determinação. E Ramon Dias, o problema é teu, quis ir pro Corinthians, se vira, meu irmão. Eu sei que eu vou falar aqui um pouco do jogo do segundo tempo. Precisava fazer esse desabafo, eu precisava falar isso. Aos 8 minutos, saiu o gol do cara que deu a vida literalmente em campo, que saiu com a cabeça toda machucada, sangrando, Lucas Piton. Esse cara deu a vida em campo e fez o gol. Primeiro gol do Vasco. E aí o Vasco ficou segurando o jogo e o Corinthians indo para cima, o Vasco se defendendo. O Corinthians indo para cima, o Vasco se defendendo. Até que aos 49, eu estava sem sinal de internet aqui, não consegui ver o gol na hora que saiu. Estava lutando aqui com a internet para poder ver o jogo. Aos 49 do segundo tempo, uma falta na entrada da área e um gol de falta do Sforza, que para mim é um jogador que tem muito a evoluir, tem muito potencial esse Sforza, e ele tem que passar ainda o processo para poder ele evoluir mais. Mas o Vasco, mais uma vez,
mostrou que pode sim, mostrou que esse time pode mais. Com a vinda de Felipe Coutinho, com a vinda de Felipe Coutinho, com a vinda de Souza, com a vinda de Alex Teixeira e de outros jogadores que vão vir, esse time vai melhorar muito e muito. E não é olhar para a zona de rebaixamento, não, é olhar para cima. Quem sabe até uma pré-Libertadores ou uma Libertadores. Vamos deixar isso para o futuro, mais para frente. Mas hoje, o Vasco, mais uma vez, joga um bom futebol. Não é um futebol perfeito, tem muito a melhorar, mas eu vejo cada vez mais essa equipe evoluindo. Hugo Moura, Praxedes, Matheus Carvalho fizeram uma partida boa. Lucas Piton, excelente. Léo Jardim salvou a gente. Se não fosse o Léo Jardim, aquele gol do Igor, aquela falta do Igor Coronado tinha entrado. Então, é um Vasco que tem muito a evoluir, sim, e que vai evoluir de acordo com as peças que forem chegando e de acordo com a competição. E é aquilo. Olha para frente, olha para o topo da tabela, olha para cima, porque dá para conquistar alguma coisa além de brigar contra a zona de rebaixamento. O Vasco não tem que brigar contra a zona de rebaixamento. O Vasco tem que brigar por coisas grandes dentro do campeonato. E hoje, mais uma vez, o Vasco provou que pode sim brigar por coisas grandes dentro do Campeonato Brasileiro. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Fui!